Olá pessoal, vamos falar aqui do livro Algoritmos de Destruição em Massa, capítulo 1, né? Nesse livro, a autora considera o algoritmo como se uma espécie de esquema, né? Um esquema, então, tem uma pessoa que é envolvida por alguma situação ao qual ela não consegue mais sair da mesma, né? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo do YouTube, né? Quando você assiste um vídeo no YouTube, né, ao final do vídeo, na lateral direita do vídeo, o algoritmo do YouTube já oferece outros vídeos para você, né? Se você acessar um desses vídeos selecionados, por exemplo, um vídeo de esquerda, o YouTube oferece para vocês um vídeo de extrema esquerda, né? Se você aceitar acessar esse vídeo, ele mostra um outro vídeo muito mais radical sobre a esquerda, né? E aí, de repente, você fala, não, esse eu não quero assistir mais. Então, o YouTube já começa a classificar a sua pessoa entre os vídeos que você gosta de assistir, né? E essa classificação começa a determinar uma espécie de persona, né? Ou seja, classifica todos os grupos de pessoas que assistem esse vídeo em um grupo. Assim, quando uma outra pessoa assistir um vídeo novo e for assistir até o final, ele oferece esses vídeos a todas as pessoas. Com isso você fica dentro de um esquema, exatamente como o livro do 1984 de George Orwell. Bem, existe também um filme de 2017, O Círculo, né? Que fala muito sobre o tema também. Você fica prisioneiro de uma mídia social, não é? Fica vendo vários vídeos e não consegue sair. Eu também vou passar uma palestra do TED que fala sobre isso, né? Em sequência, a autora fala sobre a parte de currículos, né? Então, como aconteceu essa parte de contratação de pessoas e seleção de pessoas, né? Começou na NASA, a NASA tinha que mandar um cientista para o espaço e ela ficou muito preocupada com isso, que na hora que a pessoa estivesse no espaço, ela poderia agir de forma um pouco diferente do que é o normal, né? Então, eles pegaram um teste de 50 perguntas e essas perguntas foram feitas por um grupo de psicólogos muito qualificados, né? E o resultado foi muito positivo. Eles conseguiram realmente selecionar cientistas que tinham as características que eles desejavam para ir para o espaço. Esse algoritmo caiu na net, né? Caiu na internet, e as pessoas conseguiram acessá-lo e muitas empresas utilizam esse algoritmo para selecionar o seu grupo de funcionários, né? Ou mesmo universidades para selecionar os seus alunos, né? Um exemplo disso é uma empresa brasileira chamada XP. Só que aconteceu um pequeno problema com isso, que as pessoas, já que tinham o algoritmo na mão, começaram a perceber que como poderiam burlar esse algoritmo, né? Ou seja, o algoritmo que selecionava as pessoas começou a não funcionar mais, porque as pessoas aprenderam como burlar o algoritmo, né? Aqui o livro também fala sobre o sistema de justiça. Então, cada estado norte-americano, eles contratarão uma empresa para fazer um algoritmo, né? O detento responde um questionário e quando ele vai ser julgado, o juiz decide se ele vai ficar livre até o julgamento ou vai ficar preso. Para isso, o questionário passa por um algoritmo que define a porcentagem da pessoa cometer ou não o crime, né? E aí está a questão. A empresa diz que tem um direito autoral do algoritmo e mantém o secreto, né? Porque se ele divulgar como aconteceu com a parte do currículo da NASA, ele poderia ser burlado. Um pesquisador, né, fez uma engenharia reversa, né, porque ele tinha tanto os formulários que foram respondidos, quanto o resultado. Uma engenharia reversa para saber como o algoritmo fazia
definia essa porcentagem. E o que ele descobriu é que ele fazia simplesmente uma porcentagem, uma tabela, né? A pessoa, a idade e a quantidade de crimes que todas as pessoas nos Estados Unidos cometeram nessa idade. Então, quando você pensava que era um algoritmo muito elaborado, tratando de diversas questões, é uma coisa muito simples, né? E que poderia muito facilmente ser obtida de outras maneiras, né? Mas o grande problema é o segredo, né? O segredo que os algoritmos têm nos dias de hoje, né? Outra parte que ela fala é a do mercado financeiro, né? Então, na época do Bill Clinton, né, o esposo da Hillary Clinton, ele assinou uma lei, né? Esse ato era chamado Glass-Steagall, né? E esse ato, então, o que acontecia? Nos Estados Unidos existiam dois tipos de banco. O banco comercial, que fazia empréstimos para as pessoas, para fazer hipotecas, etc. e tal, e o banco financeiro, que se arriscava na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores são basicamente apostas que a pessoa faz, né? E é uma aposta, você pode ganhar como você pode perder, né? E, basicamente, quando ele fez esse ato, os bancos comerciais começaram a poder aplicar na Bolsa. Essa separação entre os bancos foi feita por causa da quebra da Bolsa de Valores em 1929, para manter, caso a Bolsa quebrasse novamente, né, os bancos comerciais não seriam afetados. Mas o Bill Clinton acabou com isso e causou a grande crise de 2008. Existe um outro filme chamado A Grande Aposta, né, que retrata esse tipo de questão, né, muito bem elaborada pelo roteiro. Então, é basicamente isso. Então, os algoritmos são esquemas. Você fica envolvido por esse esquema e não consegue sair desse esquema. E empresas como o Facebook e todas as outras empresas em mídias sociais utilizam ferramentas, muitas vezes, que podem alterar o resultado de toda a política de um país, né? Por exemplo, o Facebook, antes da eleição de 2012, eu acho, né, lançou uma tela no dia da eleição de em que os seus amigos estariam votando. Então você tem a relação dos seus amigos no Facebook, ele mostrava uma tela que seus amigos estavam votando em determinado candidato, né? De acordo com a pesquisa do próprio Facebook, depois de ver essa página, essa propaganda do Facebook, 200 mil pessoas mudaram seus votos. E o Donald Trump ganhou a eleição por apenas 100 mil. Então acham que o Facebook foi responsável pela eleição do Donald Trump, né? E as pessoas começaram a ficar muito assustadas com o poder que as grandes empresas de redes sociais têm em suas mãos e podem se utilizar para alterar uma realidade política ou mesmo social, né? Há muitas questões a serem discutidas, né, que no primeiro capítulo a autora não revela muito bem. Vamos esperar que nos próximos capítulos haja mais informação sobre isso, né? Então, por enquanto é só. Vamos fazer umas piadinhas? Então vamos fazer umas piadinhas. O Pondé foi lá no psiquiatra e resolveu se curar do seu pessimismo, né? Doutor, quero me curar do pessimismo. E o psiquiatra falou, é muito simples, é só você engolir o sapo. Passou uma semana, o Pondé voltou no psiquiatra e falou assim, meu Deus do céu, eu continuo pessimista como dantes. Eu comi em pernas de rã,
comia ensopado e nada adiantou. Então o psiquiatra falou para o Pondé: preste atenção, engula o sapo. Entendeu? O Pondé falou: entendi. E pode esquecer, curar do pessimismo talvez, mas engolir o sapo jamais. Né? Fraquinho. O próximo tem um palavrão, então estão avisados. Né? O Clóvis resolveu dar uma palestra no convento. Aí todas as freirinhas, né, se sentaram na frente preparando para a palestra e o Clóvis começou a se agitar e lançou o primeiro caralho. Nesse instante, toda a plateia fez de memória muito antiga. Né? E aí, em seguida, o Clóvis continuou a palestra, começou a ficar mais nervoso, mais agitado e soltou o segundo caralho. Nesse instante, toda a plateia deu de edificante. E finalmente o Clóvis depois tirou a gravata, abriu as coisas, ficou vermelho, começou a clovitar e gritou o terceiro caralho. Nesse instante toda a plateia falou: de sensacional. Ficou meio mal, mas também é isso aí. Até mais.